Namastê, por favor. Amados irmãos de jornada, a presença de Deus em mim reconhece e saúda a presença de Deus em todos vocês. Ou seja, namastê. Que coisa maravilhosa, né? Como é que a nossa língua é rica. Namastê é sânscrito, é um cumprimento que tem mais de 10 mil anos. Sânscrito é uma linguagem que na Índia é usada para as coisas espirituais, para as coisas sagradas. Mas, trazendo para a nossa língua, esse cumprimento namastê significa, na riqueza de nossa língua é isso: a presença de Deus em mim reconhece e saúda a presença de Deus em você. Que é a melhor forma de um ser espiritual, divino, numa jornada na matéria, encontrar o outro igual a ele e reconhecer dessa forma? Não interessa quem é você como personalidade, o grau de instrução, cor de pele, os bens materiais que você tem ou deixa de ter. Nada disso faz diferença nesse cumprimento. Você olha o outro, seja lá quem for, e simplesmente o reconhece ou reverencia como a presença divina que você também é. Um irmão numa jornada educativa. Virou moda em muitos lugares falar namastê. Tem academias que falam namastê, mas é da boca para fora. Falando, lembrando do que significa, existe um processo especial. Me sinto muito lisonjeado quando vão na sala 11 e, em vez de procurar o Odilon, procuro o namastê. O namastê está aí? Muito. Porque se eu vivenciar o namastê, se eu for o namastê, esse que olha o outro com a visão de que o outro é um ser divino numa jornada educativa, seja lá quem for, e reverenciar essa presença, fico muito satisfeito. Tomara que me chamem tanto de namastê até que eu seja isso plenamente um dia. E todos nós estamos a caminho de ser isso, aquele que olha o outro dessa forma. Queridos e amados irmãos, precisamos nos abrir à riqueza da vivência interior que todos nós temos à nossa disposição. Não se trata de procurar e nem pedir. Existe uma vida interior em todos nós ocorrendo, mesmo que você não se aperceba. Está voltado simplesmente para os interesses da personalidade, do ego, faz com que passe ao largo a experiência real de você, espírito, que acontece. Tudo que lhe acontece fora, tudo que testemunhamos fora de nós, circunstâncias, pessoas, tudo é simplesmente reflexo interior nosso. Agradável ou não, aquilo que está diante de você, está refletindo você. É uma oportunidade de você se olhar, olhando para fora. E normalmente a gente faz ao contrário. Quando não nos agrada, a gente aponta dedos, e aí critica. E se coloca como aquele que não é igual, que não faz aquilo, nunca fez, ou que não pode fazer. Quando aquilo é realmente uma oportunidade de você se olhar para aquilo que talvez você hipocritamente não admita, não aceite, não queira ver, mas que é aquilo que você, ao combater em você, fará de você realmente feliz, digno de ser filho do Senhor da vida e digno das bem-aventuranças que estão nos aguardando. Vida interior. Queridos e amados irmãos, o Pequeno Príncipe, personagem do Antoine Saint-Exupéry, ele falou grandes verdades espirituais em meio a um livro tão infantil, mas grandes verdades espirituais para qualquer tempo, para qualquer idade. Uma delas é: tu te tornas eternamente por aquilo que cativas. Se você chama a atenção de alguém para aquilo que você fala e faz, você precisa ter cuidado, principalmente se você ainda cria admiração, porque você está induzindo esse outro, talvez, a erro, se você não cuida daquilo que você fala, do que você faz, do que você pensa, expressa. E, em parte, você terá responsabilidade pelo erro desse irmão cometido. Então, eu me vejo aqui obrigado, como irmão imperfeito que sou, ainda muito precário,
a pedir a todos vocês que nunca abram mão de discernir de tudo aquilo que for dito através de minha boca, de procurar a fonte, se eu citá-la, de procurar a fonte e vir beber na mesma fonte, para que você tenha certeza de que aquilo que foi ouvido de minha boca é a sua interpretação verdadeira. E com isso, escolher, discernir o que lhe cabe ou não, na parte ou no todo. Então eu tenho a obrigação de falar isso, no papel daquele que se predispõe a falar, ainda eivado de dificuldade, de alertar para que ninguém abra mão de discernir de tudo que é ouvido, lido, pensado. O próprio Emmanuel diz isso a Chico: se em algum momento eu lhe disser alguma coisa contrário ao evangelho do mestre dito por Kardec, me ignore. Ora, Emmanuel disse isso ao Chico. Eu tenho a obrigação de permanentemente fazer esse comentário sempre que perceber que alguém está dando muita atenção àquilo que eu digo. Não podemos abrir mão de discernir, escolher. Cristo disse: quando um cego guia outro cego, o que acontece com ambos? Caem no buraco. O que ele queria dizer? Não podemos delegar a ninguém a nossa jornada. Por mais envolvente, carismático, esclarecido que ele pareça, não devemos entregar a ele nossas escolhas pessoais da jornada. Nunca. Deve sempre ser uma decisão nossa. A gente não pode abrir mão nunca, por mais esclarecido que o outro pareça para a gente. Porque ele não é perfeito, está sujeito ao erro. Se você colocar a sua jornada inteiramente na mão dele, na hora que ele cair no buraco, você vai em seguida com ele. E não terá nem o direito de apontar para ele e reclamar. Você abriu mão do direito de escolha que o Senhor da vida te deu, a capacidade de pensar, discernir, escolher. Qual é a proposta então? Bom, então ninguém vai falar, orientar, já que somos todos imperfeitos nesse mundo. Ninguém deveria falar nada para ninguém, né? Nem tentar orientar, nem tentar falar da mensagem do mestre. Somos todos imperfeitos? Não, o mestre não espera que sejamos perfeitos para poder começar o trabalho que podemos realizar. Então, qual é a proposta da espiritualidade realmente? Vamos colocar assim: se vários cegos que nós somos, todos cegos, se juntarem, se agarrarem, estarem juntos e fizerem a jornada juntos, agarrados, meu irmão aqui tem uma habilidade tremenda com a bengala. Esse aqui enxerga vultos. Ela escuta muito bem. E eu tenho uma certa tendência à premonição. Se nós quatro, apesar da cegueira, estivermos agarrados, caminhando juntos, o que ele poder detectar com a bengala dele, ele avisa o restante: olha, percebi um buraco aqui. Opa, obrigado. Ninguém caiu no buraco. Se o que ele não detectar com a bengala, mas ela detectar com o ouvido, avisar: olha, estou ouvindo um som de alguma coisa se aproximando, melhor a gente parar. A gente vai ser grato à habilidade dela, porque todos nós estamos ganhando com isso. Esse irmão enxerga vultos, e ele percebe: estou vendo uns vultos que eu não posso identificar ainda, vamos parar e aguardar, ou então vamos andar com mais cautela. Esses cegos irão muito longe, não irão? Quando é que nós cairemos no buraco? Nunca. Porque se por acaso, mesmo com a habilidade dele, ele escorregar no buraco, ele estará seguro por mim. Que estará seguro nele, seguro nela. Somos todos cegos nessa jornada? Somos, mas cada um tem um pouco de habilidade. Cada um tem um pouquinho dessa jornada fantástica que a gente tem feito, uma jornada sideral, até mesmo de outros mundos. E nesse pouco que a gente já tem, a gente contribui com o restante. Mas a gente não se destaca dos outros, não se coloca fora, além dos outros, como um guia, como um mestre. A gente se garra um com o outro e caminhamos juntos, nos protegendo, nos guardando e servindo o restante com um pouco que a gente já sabe. Assim iremos longe. Ninguém é líder de ninguém. Somos mestres e discípulos um do outro na medida de cada um de nossas possibilidades. E assim poderemos contribuir, sim, poderemos falar. Ele vai poder nos falar da capacidade que ele conseguiu, o que ele conseguiu detectar da bengala dele, inclusive pode me ensinar a aprender a usar a bengala, já que eu não sei.
e ajudar ela que não tem a habilidade da bengala, ouve, mas pode adquirir a habilidade da bengala com a capacidade dele. Esse que enxerga vultos, talvez possa dizer alguma coisa sobre vultos para a gente. Nos enriquecemos juntos, crescemos juntos, e evitamos que um caia no buraco. E se um houver algum escorregadia, estamos todos seguros um no outro para nos apoiar. Vamos longe. É essa a proposta da espiritualidade no mundo. Sem líderes, sem sacerdotes, sem representantes exclusivos de Deus para os demais. Porque todos nós somos representantes de Deus para nós e, na medida do possível, a serviço do outro. É assim que devemos agir nesse mundo. Essa é a proposta do Mestre para todos nós. Então, por favor, não abra mão nunca de discernir. Vamos lembrar o que disse Paulo de Tarso: conheça tudo, leia tudo e retenha o que é bom. Para que você possa saber o que é bom para reter, é preciso que você tenha experiência. Quanto mais experiência, mais capacidade de discernir aquilo que é realmente necessário e aquilo que deve deixar de lado, ou aquilo que deve ser guardado para poder confirmar se tem valor mais tarde. Mas para isso cada um tem que fazer seu papel. Cada um não pode abrir mão de fazer o seu papel, sem entregar na mão do outro aquilo que lhe cabe. Vou falar de uma experiência minha. Outra coisa que eu quero deixar claro: de tudo que é dito, falado, lido, prestem atenção naquilo que vai em suas mentes enquanto vocês ouvem, ou durante o momento que ouvem, ou mais tarde. Porque às vezes o que está sendo falado não é para ser ouvido ao pé da letra, não é exatamente o tema seu, mas vai suscitar em você e despertar em você o que você precisa ver da sua jornada, o que você precisa mudar, o que você não entendeu ainda. Mas para isso você precisa se abrir a essa questão. Cícero, se eu não me engano, ou foi Sêneca, um filósofo estoico. O estoicismo é a filosofia que tem muito a ver com o ensinamento do Cristo, o que o Kardec nos trouxe. O estoicismo fala em não culpar ninguém, em ser responsável por aquilo que acontece contigo, aquilo que você criou. E quando você encontra alguém que é um adversário, um problema, em vez de culpá-lo de alguma coisa, para você vê-lo como uma grande oportunidade de você vencer as suas imperfeições, de se tornar um ser humano melhor, justo, honesto, virtuoso. Isso tem tudo a ver com a mensagem do Mestre. E ele, se não me engano, Sêneca ou Cícero, dizia uma coisa importante: que todo aquele que se põe a falar ao público, se as pessoas que o ouviram lembrar mais da personalidade de quem falou do que a ideia expressa, o orador falhou. Então, de tudo que eu for falar, for dito por mim, através de minha boca, a personalidade é o menos importante, mas aquilo que for dito. Sou muito grato por aqueles que me olham com carinho, com bem-querer, que me idealizam como eu não sou. Isso é amor, isso é uma força nos empurrando para que um dia a gente alcance essa posição, essa condição com que esse irmão nos olha, é carinho. Mas o importante, mais importante do que o mensageiro, é a mensagem. Um carteiro lhe entrega a carta de uma mãe que está distante, uma mensagem linda. Você lê a mensagem, se emociona. Você sai correndo para agradecer e abraçar o carteiro pela mensagem? Agradecemos e somos gratos pelo serviço bem prestado, a tempo, com eficácia, no horário previsto. É o papel que ele fez. Devemos ser muito gratos por esse serviço. Mas a mensagem é dele? Não. Devemos ser gratos à mãe que nos escreveu aquela mensagem maravilhosa. Então, de todos aqueles que se põem a falar, vamos ver dessa forma. E eu peço-vos, queridos irmãos, que prestem mais atenção naquilo que é dito, na mensagem, na ideia, e menos na personalidade. Por aquele outro mesmo motivo do Antoine de Saint-Péry: tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. E se porventura surgir alguma dúvida, um mal-entendido, por favor, estou na sala 11 todas as quartas e domingo para tirar essa dúvida. Meus irmãos, vou contar uma história de vivência interior minha.
Não crie expectativas sobre vivências interiores de vocês. Ela não é fenomênica. Às vezes, o pisar na grama, simplesmente, num dia especial, depois de muito tempo, preocupado com tanta coisa, mas simplesmente descalço, mexer os pés na grama assim, dá uma sensação maravilhosa. Alguém aqui já fez isso? Pisar na grama descalço, ficar simplesmente sentindo aquilo, só isso. Talvez um pisar na grama desse num momento especial em que você, mais do que sentir externamente, estiver olhando para dentro, traga para você uma ideia, um sentimento, uma percepção, para além da personalidade. E isso é vida interior. E talvez esteja trazendo a informação para você. Às vezes simplesmente um pássaro que posa diante de você, uma borboleta, um comentário que você ouve no ônibus, na rua, de dois amigos que não tem nada a ver com você, mas no meio da conversa tem um pedacinho que diz uma coisa para você. Isso é vida interior. Você estando aberto, a vida interior é permanente, é presente. A gente só não vive sem essa vida interior permanente porque a gente está sempre voltado para fora, para as coisas do ego, se ocupando de coisas do ego. Então, vou dizer uma vida interior, uma experiência fantástica minha. Aos 19 anos, eu sempre fui muito interessado em coisas da espiritualidade. Esse tema sempre me interessou, mas eu nunca li nada, nunca tinha lido nada. Mas a coisa da reencarnação para mim já era uma certeza, vida fora do planeta, tudo isso para mim já era uma verdade. E um dia, aos 19 anos, uma senhora, conhecida de minha mãe, que até hoje a gente não sabe quem é, nem a própria minha mãe, que já faleceu, entregou um livro para ela e falou: não, entregue seu filho, que ele vai gostar muito desse livro. O livro era O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E olha que ele veio de forma especial, não era um livro com a capa simples não, um livro de capa dura. Eu nunca tinha lido nada de espiritualidade de Allan Kardec. Aliás, na verdade, não tinha lido nada de espiritualidade. Quando eu comecei a ler o livro, nossa, tinha momentos que eu parecia estar tendo descarga elétrica. Eu parecia estar em outro mundo simultâneo. Foi como ler coisas que eu já sabia que já existia, que eu já sabia, como eu não sei. E aí eu li aquele livro, reli. Nossa, quanto mais li, mais encantado. E aí fiquei com aquilo na cabeça de vivenciar aquilo, a experiência espiritual, numa casa espírita. E fiquei nutrindo essa ideia. Um dia, depois de alguns anos, conversando com uns amigos, um falou: olha, eu trabalho numa casa espírita. Bom, comecei a conversar, perguntar, fazer perguntas. Ele falou: você não quer conhecer a casa espírita? Oh, claro, eu queria ver em loco o que é realidade, o que é falcatrua, o que é, né? A gente sabe que essas coisas acontecem. Eu queria ver pessoalmente o trabalho desinteressado, sem interesse. E eu estaria com olhos para ver o que está acontecendo nos bastidores. Fui a esta casa. Essa casa ficava em Padre Miguel, num prédio, um daqueles prédios pequeno, era pequenininho. Mas tinha uma fila enorme de gente para se tratar. O dirigente da casa se chamava Seu Geraldo. Engraçado, Seu Geraldo me lembra muito o presidente da casa aqui. Talvez seja padrão de presidente da casa. Padrão, pelo menos das casas que eu frequentei. Lembra demais. Seu Geraldo era um oficial da Marinha Mercante, tinha conhecido o mundo inteiro. E ele era muito espiritualizado e falava muito da Índia. Ele falava muito do Oriente Médio. Ele foi buscar informação. E assim que se aposentou, trabalho espiritual. Trabalho espírita. E ele, com os parcos proventos dele, começou a fazer o trabalho. Conheci lá o Seu Geraldo. O Seu Geraldo era o vidente da casa. Fantástica pessoa. Um bigode branco farto, careca, barrigudo. Normalmente a camisa que ele usava social, os botões de baixo que ele não abotoava. Chinelo era sandália. Uma vidência tremenda. Quantas vezes encontrei seu Manuel, o vidente, na rua, igual o Papai Noel, com 2 sacos de farinha, enormes, carregando donativos para uma casa de crianças em que ele trabalhava. Crianças órfãos. Ele fazia isso e pegava ônibus com aqueles sacos. Uma vez ele estava em Campo Grande, uma vez ele estava em Bangu, um calor de... calor de Bangu, vocês fazem ideia de como é que vocês, né? Pois ele andando assim na rua, um vidente fantástico. Quantas vezes no trabalho, ele conversava comigo desenhando no meu peito assim. Eu sabia que
ele estava me dando ali a bênção dele. Quando ele estava falando, tentando explicar umas coisas e fazia assim no meu peito, ele estava discretamente me dando a bênção dele. Sou muito grato pelo ensino que ele me deu. Seu João era uma disciplina da casa espírita. Os médios tinham um problema com ele tremendo, porque ele não deixava passar nada, era muito disciplinado, mas tinha um coração imenso. Os médios tinham implicância com ele, mas seu João tinha uma mãe, uma boa esposa, completamente debilitada em casa. E ele vivia em função dessa mulher e do trabalho espiritual. Eles não estão mais no plano físico, mas sou muito grato pela oportunidade que o Senhor Geraldo me deu quando ele perguntou lá, né, nesse centro espírita, por que você veio à casa? Eu falei, olha, eu estou na casa porque eu estou em busca de respostas, de entendimento. Fala aqui com esse médium. E aí o médium estava com a entidade e perguntou, filho, por que você está aqui? Eu falei a mesma coisa, eu falei, mas olha, eu não tenho problema nenhum, graças a Deus minha vida está muito bem. Estou muito bem, não tenho doença, sou sadio, não tem problema na família que seja diferente do outro, uma coisa muito grande. E aí no final o Senhor Geraldo perguntou, Odilon, enquanto você estava aqui, o que você sentiu? E durante o trabalho, toda vez que tinha lá a cirurgia ou o trabalho, eu sentia uma coisa emanar de mim, de todo o meu ser emanar em direção ao tratamento que estava acontecendo. Ele me convidou para trabalhar na casa. Essa casa existe até hoje, mas não está mais no Padre Miguel. Ela foi lá para o quilômetro 32, lá na antiga Rio São Paulo, ali quem sai de Campo Grande para ir em direção à Seropédica. Se chama Santuário de Moabe. Ele falava que todos aqueles trabalhadores ali estavam envolvidos com os essênios. Quem conhece a comunidade dos essênios sabe que foi uma comunidade separada dos judeus que estavam voltados para a cura e para um trabalho altruísta de servir ao próximo e que não tinha rituais, aqueles que realmente ajudavam a elevar o espírito. E ele falava muito disso, dos essênios. E eu envolvido com tudo isso, mas aí, não satisfeito, comecei a ler Helena Petrovna Blavatsky, A Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio, Annie Besant, Paul Bruton, Humberto Roden. Nossa, comecei a ler Maharishi. Um dia o Sr. Geraldo falou, olha, tu vai ficar maluco. Falei, Sr. Geraldo, olha só, por enquanto, tudo que eu leio não me afasta, não me criou confusão, pelo contrário, está me trazendo uma clareza tremenda. Não entra em conflito com os trabalhos que eu faço aqui, muito pelo contrário, tem me ajudado a me abrir e não ver outras religiões como separadas ou equivocadas. Pelo contrário, são manifestações diferentes da mesma verdade para que todos os povos, para que todos os níveis de espírito, para que todas as culturas tenham acesso e oportunidade de encontrar essa presença divina dentro de si próprio. Mas a coisa começou a ir mais além em mim. E talvez seja resquício de outras existências o que estava acontecendo. Passou-se um tempo, eu tinha 21 anos, e aí surge no meu caminho uma menina de 15 anos. E logo em seguida, depois de 2 anos, uma criança, uma menina. A coisa aconteceu de forma clara, com certeza era um reencontro. Já são 35 anos de casado e 37 juntos, contando os 2 anos que a gente namorava todo dia. Todo dia. O dia que ela falou, estou grávida, o que a gente vai fazer? Eu falei, casar, a gente já está casado. Não é um papel escrito por ninguém, não é padre que vai dizer que não, é o nosso querer. Já que a criança chegou, está claro, vamos casar. E é o que aconteceu. Mas aí comecei a ter muita coisa de neófito, né? Coisa de discípulo, de novato. E aí começou a vir umas ideias estranhas. A ideia de me tornar uma asceta, de largar a vida cotidiana, normal, e me tornar uma asceta. Inclusive a ideia absurda é de ir para o Nepal, ir para a Índia, buscar a espiritualidade. E aí, lembrando a história de Buda, ele abandona o filho recém-nascido, a esposa, em função de buscar a saída para o sofrimento, para a dor, a doença, esse samsara de reencarnar, morre, reencarna, e sempre infeliz, sempre sem descobrir a luz. Olha só que presunção, eu ia me tornar agora o novo guia espiritual da humanidade, meu Deus do céu.
muita presunção. Mas essa coisa estava ficando cada vez mais séria na minha cabeça. Me tornei vegetariano, não foi difícil, nada. Fazer as mudanças foi muito fácil. Vivi em meditação, e aí começou a ideia. Essa ideia quer crescer cada vez mais. Se meu irmão estiver me ouvindo, ele assistir esse vídeo um dia, ele vai falar, ele vai conversar comigo. Odilon, você está pensando nas consequências? Você é pai, tem uma garota ela está com 17 anos. Ela tem 17 anos e com uma filha de 1 ano, você é pai. Você já parou para pensar nas consequências de abandonar eles? É isso correto? Diante da lei, da espiritualidade, da justiça divina, isso está correto? Eu sabia que não. Mas temos exemplos de grandes mentores na humanidade que não sabiam de nada, não entendiam nada e que fizeram isso por amor e compaixão à humanidade. Olha a presunção minha. Talvez isso seja resquício até de outra existência, já que eu tenho um carinho, um respeito tão grande pela Índia, me toca muito. Quando eu li o Bhagavad Gita, quando eu li os Vedas, como que isso mexia comigo? Talvez seja coisa de outra existência que eu ainda, talvez quisesse repetir de forma equivocada nessa existência, agora no Ocidente. E aquilo começou a virar uma ideia fixa. Mas, muitas vezes quando eu pensava nesse abandono, essa garota que eu amava profundamente, e essa criança, isso era uma coisa dolorida para mim, era sofrido para mim. E estava claro, será que tem que fazer isso? É esse meu papel, a minha jornada? E como sempre eu preferia aguardar. E sinceramente, fiz uma prece, pedindo resposta, porque era sincero a vontade de servir, amar ao outro. Eu não estava fazendo aquilo como fuga da responsabilidade de pai e nem de casado, não. Aquilo não me incomodava. Ser um cidadão, ter profissão, não me incomodava. Era realmente a coisa de buscar a vivência interior, espiritual, para servir o outro, para entender o que sentia Mahatma Gandhi, o que sentiu o próprio Buda, o que sentiu Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, nossa, e tantos. Mas eu resolvi aguardar a resposta, que nunca faltou. E então, depois de alguns anos, me veio a resposta. Bernardo Bertolucci fez um filme fantástico, chamado O Pequeno Buda. O ator principal que interpreta Siddhartha Gautama é nada mais nada menos que Keanu Reeves. E eu fui assistir o filme, a história de Buda. Nossa, Gandhi já me fez chorar muito, até hoje eu posso ver aquela condição moral, ética, a não violência, ser capaz de enfrentar o ódio, a violência e se impor moralmente a isso, a ponto de fazer os adversários abrir mão das armas e entregarem a nação que pertencia aos próprios indianos. Para mim é uma inspiração. Daqui talvez uns 5.000 anos eu chegue próximo a isso, mas comece em algum momento. E aí eu fui assistir o filme, O Pequeno Buda. Quem quiser assisti-lo, ele existe no YouTube, completo. O Pequeno Buda, de Bernardo Bertolucci. A história do filme traça um paralelo entre a história de monges tibetanos, budistas, que vêm até o Ocidente buscar um menino que eles julgam ser a reencarnação de um lama. A mandala que foi feita indica que o lama, esse lama, ele já tinha vindo aos Estados Unidos para trazer a mensagem, o Dharma, o caminho de luz. E ele falece. 1 ano depois, chega para esse monge a mensagem de que ele está reencarnado. E aí os monges vêm ao Ocidente encontrar esse garoto e oferecer a ele a oportunidade de continuar a jornada. Você sabia que temos um lama no Tibete que nasceu no Brasil? É um desses casos? Sabiam disso? Vieram aqui, falaram que ele era a reencarnação dos Budas e que ofereceram a ele a oportunidade do estudo e de continuar a jornada espiritual, quando ele quisesse. Ele agora se encontra no Tibete, é um lama brasileiro. Então é traçado um paralelo dessa vinda dos monges de buscar o menino e conta a história de Buda, que é interpretada por
Keanu Reeves no papel de Siddhartha Gautama. E o filme, assisti o filme, nossa, falando na gíria, dava barato. Cada momento, cada coisa do filme. O filme tem muito de mítico, ele passa muita coisa simbólica que não pode ser vista ao pé da letra. Tem a ver com a tradição budista. Mas conta cronologicamente a história de Buda, de uma forma linda, fantástica. Então, ao mesmo tempo que conta a história e a experiência dos lamas com o garoto, mostra a história de Buda. E aí chega um momento no filme em que Siddhartha Gautama, que não conhecia nada fora do castelo, do palácio, porque o pai escondeu o mundo para ele, porque ao nascer, um asceta visitou ele criança e disse que ele seria um grande líder e instrutor espiritual da humanidade. O pai rei não admitia que isso acontecesse. Disse que ele seria um tradicional rei daquela casta de guerreiros. E aí o asceta diz: lamento muito, rei, mas os deuses costumam contrariar a vontade dos mortais. E aí ele esconde Siddhartha Gautama do mundo, não quer que Siddhartha Gautama conheça nada que não seja bonito, belo, sadio, porque sabia dessa natureza dele. Um dia, em meio ao palácio, Siddhartha Gautama era um homem normal, um desportista, um atleta, mas não sabia nada do mundo. Um dia ele escuta dentro do palácio dele uma mulher cantando. Ele já tinha esposa, que estava grávida e não tinha o filho ainda. E ele pergunta: que música é essa que ela está cantando? E aí a própria esposa ela fala de um país em que ela conheceu, de belas montanhas, de belos lagos, de belas florestas, e que ela não consegue tirar de seu coração. Aí ele fala: existe isso? Fora daqui existe isso? Eu não conheço o mundo. E aí pediu ao pai para conhecer o mundo. O pai disse que ele não tinha nada para conhecer lá fora, que tudo que ele precisava ele estava ali. Ele tinha 4 palácios, uma para o verão, uma para o inverno, primavera e outono. E era cercado de tudo que era melhor, tudo, para não suscitar a espiritualidade dele. Então o pai prepara um caminho onde ele só vai encontrar jovens, pessoas sadias, bonitas, para que ele possa sair, dê por satisfeito e volte e aceite viver dentro do palácio. Na saída que ele faz, em meio à multidão, os guardas não conseguem esconder 2 velhinhos desdentados, magros, que aparecem. Quando ele olha aquilo, ele pergunta para o seu servo: quem são eles? Ah, senhor, eles são velhos, estão cansados, o corpo dói. Ué, velhos? O que são velhos? É toda a natureza nossa, senhor. Um dia o corpo se desgasta, envelhece. Eu também vou passar por isso? Os reis também passam por isso? Sim, senhor. Ele larga tudo. Ele larga tudo, desce e se embrenha atrás daqueles 2 que são arrastados pelos guardas. E aí chega numa pequena vila onde a realidade existe. E aí Siddhartha Gautama se dá com o sofrimento. Ele encontra pessoas com feridas, doentes, gemendo. Ele pergunta: o que está acontecendo com ela? Ela está doente. Ela está sentindo dor, Senhor. Dor? Sofrimento? O que é isso? Todos nós, Senhor, envelhecemos, nos desgastamos, e as doenças então nos incomodam várias vezes, até que um dia, Senhor, morremos. Morte, o que é isso? E ele vai e apresenta alguém morto. Estão fazendo um cortejo fúnebre, e esse corpo dessa mulher é queimado, e ele chora de compaixão. Ele chora de compaixão. E ele volta para o palácio determinado a acabar com o sofrimento. O pai fala para ele: você tem um filho, nasceu enquanto ele estava fora. Eu tenho um filho? Sim, você tem uma mulher e filho, e tem obrigações como pai, e como o rei que você será quando eu não estiver mais aqui. Mas ele fala: mas a gente tem que acabar com esse sofrimento, a gente precisa se ver livre do sofrimento. Isso é uma maldição, meu filho, não podemos acabar com isso. Isso faz parte da existência. E ele põe na cabeça que ele precisa encontrar a saída dessa coisa de nasce, passa por tudo isso, sofre, morre, volta, e esse samsara, essa roda do samsara que nunca acaba. Naquela noite, no filme, ele vai beijar o filho e a esposa. Ele beija o filho, a esposa,
e sai do palácio. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor está confirmando o que eu quero fazer? É por isso que eu estou assistindo esse filme? É a confirmação de que eu devo fazer isso? Então eu não estou tendo um impulso de vaidade, é isso? E aquilo na verdade me incomodou. E aí continua o filme. Ele sai do palácio e encontra as setas. Ele pergunta, o que são as setas? Eles estão abrindo mão de tudo que é material, de todo o apego para encontrar a luz, a paz, a divindade. Ele então desce do cavalo, corta o cabelo, tira todas as joias, entrega ao servo e vai em direção aos ascetas. No meio do caminho ele encontra um mendigo pedindo esmola. Ele tira sua túnica e troca, pega a roupa do mendigo, veste, entrega a túnica dele para o mendigo. O mendigo sai rindo no filme, dá para ver que o mendigo tinha muita vaidade ainda. E ele então se torna um asceta. No filme, simbolicamente, ele está em meditação, e aí uma cobra enorme, uma naja, vem, se ergue atrás dele e faz uma posição, aquilo ali simboliza Kundalini, ele erguendo Kundalini, a energia na base da coluna, erguendo-se até o topo da mente e espiritualizando ele. Ele se torna um asceta então, se posiciona debaixo de uma árvore, bebe quando chove, bebe água quando chove, come um grão de arroz, ou a própria fezes do passarinho que estiver passando, não cuida do corpo mais, está totalmente voltado e centrado para a mente, buscando a divindade em si e a libertação de todo sofrimento. E aí aconteceu a coisa mais importante, que foi a resposta do Senhor da vida à minha aflição. Enquanto ele está ali naquela condição, sentado diante da árvore, ele vê no rio à frente assim, um barco onde um professor de música ensina seu aluno. E ele ouve o professor falar para o aluno, se você esticar demais a corda do instrumento, ela arrebenta. Mas se você deixar ela frouxa, ela não toca. E aí Siddhartha descobriu a grande verdade, que todos nós não podemos esquecer, o caminho do meio. O caminho do meio. Ele então sai daquela condição, porque o que ele estava fazendo era esticar a corda. Sem comer, sem se alimentar, sem cuidar-se do corpo, ele ia morrer sem descobrir nada. Ele percebeu que ele estava esticando a corda, ela ia arrebentar. Mas que também abrir mão da busca e do entendimento do espiritual que você é, e da prática desse amor e dessa verdade, é você deixar a corda frouxa, ela não toca. Chorei muito aquele dia no cinema, porque ficou claro que eu não precisava abandonar minha filha, minha esposa, o cotidiano, aquele que me cabia na sociedade como filho, como irmão, como amigo, para viver a espiritualidade. Muito pelo contrário, era o caminho do meio. Eu tinha que estar no meio da sociedade, com atribuições de um profissional, sustentando esposa e filha, com todas as tribulações que nelas estão, e usando tudo isso para aperfeiçoar e desenvolver a vivência desse amor desinteressado e da prática isso em serviço ao outro. Chorei demais pela forma com que a resposta veio. Eu não precisava mais daquela loucura, aquilo era falta de discernimento. Tinha que abandonar nada. Eu tinha que estar em meio à sociedade, com todas as atribulações e responsabilidades que todo cidadão tem, vivendo a mensagem do Mestre, praticando. Aqui estou, na casa, graças a Deus. Então, queridos irmãos, prestem atenção em vossa jornada, porque o tempo todo vocês estão vivendo uma vida interior, que não a percebem por estar olhando só para fora. Tudo que acontece fora tem a finalidade desse espírito crescer, perceber, despertar, evoluir na compreensão e na prática do amor e da verdade. Porque todo o restante é material didático que vai ficar no mundo. Mas a verdade, o amor alcançado, vai te acompanhar e vai sempre se aprimorar. Meus amados irmãos de jornada, eu faço votos que todos de vocês possam abrir-se à presença do Senhor da vida, porque permanentemente isso ocorre, desde que você se abra
para perceber acontecendo. As coisas fora são formas de levar você para dentro e ver isso ocorrer. Meus amados irmãos, namastê. Obrigado.